Olá pessoal, estamos no último vídeo falando sobre as formas atípicas de diabetes, né? E hoje nós vamos falar sobre as síndromes genéticas. Você sabia que algumas síndromes genéticas podem aumentar o risco de desenvolver diabetes? Nesse vídeo, eu vou falar sobre as relações entre condições como a síndrome de Down, Klinefelter, Turner e muitas outras, e a relação dela com o diabetes tipo 1 e tipo 2. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Lembrando, gente, que tudo que eu vou mostrar aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre cada síndrome, mas eu vou falar sobre a relação dessa síndrome com o diabetes, tá certo? Então, a primeira que nós falamos aqui é a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é causada pela trissomia do cromossomo 21 e está associada a um aumento importante na prevalência de diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, além de outros distúrbios autoimunes. Tá? Qual que é a prevalência? A incidência da síndrome de Down ela é de 1 a cada 787 nascimentos vivos, tá? E aí a relação entre diabetes e pacientes com síndrome de Down, né, a gente observa uma prevalência de diabetes tipo 1 que varia entre 1,4% e 10,6%, isso é maior do que na população geral, tá? Um estudo indicou que pacientes com síndrome de Down ela tem um aumento de 4 vezes no risco de diabetes, tá? E o início precoce, então 22% dos casos de diabetes são diagnosticados até os 2 anos de idade, tá? E aí, existem algumas associações autoimunes, né? Então, a tiroidite autoimune, que causa o hipotiroidismo, doença celíaca, né? Existem marcadores imunológicos, então, altos níveis de anticorpos anti-GAD ali em pacientes com diabetes. E existem alguns fatores contribuintes, né? Então, o gene AIRE, que ele é localizado ali no cromossomo 21, esse gene ele regula a função das células T e o reconhecimento do próprio organismo. Então, alterações ali na expressão do gene ARE podem contribuir para o aumento da autoimunidade observada na síndrome de Down. Tá? E aí, como é feito o manejo do diabetes? Tá? O tratamento desses pacientes geralmente é com esquemas mais simples de insulina, tá? E o controle glicêmico ali em pacientes com síndrome de Down e pacientes e diabetes, ele tende a ser igual ou melhor do que outros pacientes com diabetes tipo 1, possivelmente devido a um estilo de vida mais simples e maior aceitação de rotina, tá? Então, ela é mais fácil de tratar. Então, é importante ressaltar aqui que o diagnóstico precoce de diabetes em pacientes com síndrome de Down, ele é essencial, né, dado o risco aumentado e o início precoce, e o monitoramento regular para distúrbios autoimunes associados, como o hipotiroidismo, doença celíaca, ela precisa ser realizado, tá certo? O próximo que eu falo aqui é da síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é uma condição genética caracterizada pela presença de um cromossomo X extra ali em homens, né? Então, o homem, em vez de ser XY, ele é XXY, levando ali ao hipogonadismo hipogonadotrófico e baixos níveis de testosterona. Eu falei sobre síndrome de Klinefelter, tem um vídeo específico para isso. Se você não viu ainda, eu te convido a assistir, eu vou deixar o card aqui do lado, tá? Essa síndrome ela está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de diabetes, tanto do diabetes tipo 2 quanto do diabetes tipo 1, tá? Qual que é a prevalência? 1 em cada 500, isso varia, né? 1 a cada 500 a 1 a cada 1000. E as manifestações? Hipogonadismo, né? Então, o paciente tem baixos níveis de testosterona. A gente observa obesidade e resistência à insulina, que contribui ali para o desenvolvimento do diabetes. E em relação ao desenvolvimento do diabetes de tipo 2, né, a gente observa uma prevalência entre 10 a 39%. Em pacientes com cariótipos mais severos, né, ali com 48 ou 49 cromossomos, a prevalência pode chegar até os 57%, tá?
O início a gente observa também que é precoce, geralmente ali por volta dos 30 anos, com IMC baixo, é, um IMC na verdade mais baixo do que observado em outros pacientes com diabetes tipo 2. Falando sobre o diabetes tipo 1 na síndrome de Klinefelter, né, embora o diabetes tipo 2 seja o mais comum, evidências mostram um possível aumento do risco de diabetes tipo 1, mas ainda mais estudos eles são necessários para confirmar essa associação, tá? E como é que é feito o manejo? Primeiro de tudo, gente, triagem para o diabetes. Então, monitoramento periódico da glicemia em jejum, hemoglobina glicada e perfil metabólico, devido ao risco elevado do diabetes tipo 2, tá? E aí, como são as intervenções? Primeiro a gente começa com a intervenção metabólica, então controle do peso, intervenções no estilo de vida, ali com dieta e exercício, uso de medicamentos antidiabéticos para pacientes com diabetes tipo 2, tá? E quando a gente precisa fazer a investigação de autoanticorpos, né? Então, em pacientes com características sugestivas de diabetes tipo 1, a gente considera a avaliação dos autoanticorpos associados. Tá? Já a síndrome de Turner, né? A síndrome de Turner é uma anormalidade cromossômica mais comum em meninas, com a prevalência de 1 a cada 2.500 nascimentos vivos femininos. Ela ocorre devido a uma deleção total ou parcial de um cromossomo X. Está associada a um risco aumentado de diabetes tipo 2 e, em alguns poucos casos, de diabetes tipo 1. Tá? Qual que é a epidemiologia? No diabetes tipo 2, a prevalência estimada é de 10 a 25%, se apresenta em idades relativamente jovens em comparação com a população em geral. Quando a gente fala de diabetes tipo 1 e síndrome de Turner, ela é muito menos comum, né? Mas em estudos apenas menos de 0,5% dos pacientes apresentaram diabetes tipo 1, tá? A intolerância à glicose ela está presente, a prevalência é de 15 a 50%, principalmente em adolescentes. Existem alguns fatores contribuintes, né? A gente observa a resistência à insulina, que é observada em adolescentes com Turner, com impacto no metabolismo da glicose. A gente observa também função das células beta, né? Então, existe uma redução na secreção de insulina, que é o principal fator ali para o desenvolvimento da hiperglicemia e diabetes tipo 2. A gente observa também a obesidade, que é frequentemente encontrada na síndrome de Turner, que contribui para a resistência à insulina e anormalidades glicêmicas, tá? Quando a gente fala de associação com doenças autoimunes, pacientes com Turner ele tem maior risco de doenças autoimunes, como hipotiroidismo e doença celíaca, mas o risco de diabetes tipo 1 é relativamente baixo. E a gente observa os anticorpos anti-GAD, né, que é encontrado em 4% dos pacientes, comparados a 1% na população geral, né, sugerindo ali um aumento, mas ainda abaixo da autoimunidade pancreática. Como é que é feito o manejo? Primeiro de tudo, obviamente, triagem para o diabetes, então medição da hemoglobina glicada, com ou sem glicemia de jejum anualmente, ali recomendado a partir dos 10 anos de idade. A gente observa um impacto no metabolismo da glicose na terapia com hormônio de crescimento, tá? Então, ele não aumenta o risco de diabetes, né, como alguns até imaginam. Inclusive, pode melhorar a composição corporal, reduzindo a adiposidade e melhorando a tolerância à glicose. Uma outra síndrome que a gente fala é a síndrome de Williams, né? A síndrome de Williams é uma desordem genética muito sistêmica, causada por uma deleção ali no cromossomo 7q, afetando de 25 a 27 genes contíguos, tá? Essa condição está associada a várias anormalidades endócrinas, incluindo um risco elevado de diabetes e intolerância à glicose, tá? Quais são as características clínicas da síndrome de Williams, tá? Primeiro a gente observa manifestações multissistêmicas, né? Então, hiperparatiroidismo transitório infantil, diformismo facial característico, estenose supravalvular da aorta, anomalias gastrointestinais e dentais,
déficit de desenvolvimento e deficiência intelectual. E a gente observa também alterações endócrinas, né? Então, baixa estatura, obesidade, dislipidemia, puberdade precoce, hipotiroidismo e densidade óssea reduzida. Quando a gente fala de diabetes, né, e a síndrome de William, a gente observa alterações metabólicas. Então, a gente observa ali uma prevalência, né, de diabetes tipo 2 em cerca de 18% dos pacientes, uma intolerância à glicose encontrada em 42% dos pacientes. Nessas condições geralmente começam ali na adolescência e não estão necessariamente associadas à obesidade, tá? Qual que é a fisiopatologia? A gente observa resistência à insulina inicial, né, que precede ali o desenvolvimento da hiperglicemia, redução progressiva na secreção de insulina, né, contribui ali para o desenvolvimento do diabetes e ausência de marcadores autoimunes. Então, não há sinais de autoimunidade distinguindo o diabetes tipo 2, observado na síndrome de William, do diabetes tipo 1. Tá? E aí, como é feita a triagem e o diagnóstico? Então, no início da triagem é recomendado começar a triagem para o diabetes na adolescência, tá? Quais são os métodos de triagem? Glicemia de jejum ou teste oral de tolerância à glicose, né? Eles são preferidos já que a hemoglobina glicada pode não estar elevada em muitos casos. E aí o monitoramento, né? A avaliação contínua, ela é necessária devido ao risco progressivo de intolerância à glicose e diabetes. E aí, como é feito o manejo clínico? Primeiro, prevenção e monitoramento, tá? Então, estilo de vida saudável com foco em dieta equilibrada e atividade física regular, controle de peso, mesmo que a obesidade não seja o principal fator desencadeante, é indicado esse controle do peso, tá? O tratamento do diabetes, a gente usa os hipoglicemiantes orais, né, em estágios iniciais, e a insulina ela pode ser necessária em casos avançados, tá? É importante a abordagem personalizada, então devido às manifestações multissistêmicas, o manejo ele precisa ser individualizado com acompanhamento multidisciplinar, tá? Uma outra síndrome que a gente fala é a síndrome de Wolfram, né? Síndrome de Wolfram é uma condição genética rara, autossômica recessiva, caracterizado por diabetes mellitus tipo 1 não imune, diabetes insípidos, atrofia óptica, perda auditiva e neurodegeneração. Tá? Quais são as características clínicas? Primeiro, a gente falando sobre a epidemiologia. A prevalência ela é de um caso cada 770 mil, com variações ali populacionais. Tá? A média de sobrevida é de aproximadamente 30 anos devido à progressão das complicações neurodegenerativas. Tá? Então, a expectativa é baixa. Quais são as manifestações clínicas? Primeiro de tudo, diabetes mellitus, tá, gente? Geralmente é a primeira manifestação diagnosticada ali por volta dos 6 anos de idade. Não é mediado por autoimunidade, mas caracterizado por deficiência de insulina. Tá? A gente observa controle glicêmico mais fácil do que no diabetes tipo 1 clássico, mas existe uma perda progressiva de peptídeo C ao longo do tempo. Tá? A gente observa também nesses pacientes diabetes insípidos, então a gente observa um desequilíbrio na regulação da água devido à disfunção do hormônio antidiurético. A gente observa atrofia óptica e perda auditiva, então aparece na infância servindo ali como pistas diagnósticas importantes em crianças com diabetes. E a gente observa neurodegeneração, então a gente observa um declínio progressivo ali das funções cognitivas e motoras, tá? Existem outras formas genéticas, que é a síndrome de Wolfram tipo 2, que ela se apresenta com úlceras gastrointestinais e defeitos na agregação plaquetária, mas sem diabetes insípidos ou transtornos psiquiátricos, tá? E aí a gente observa a fisiopatologia, né? A gente sabe do gene WFS1, né, que codifica a proteína transmembrana wolframina, né, que é localizada ali no retículo endoplasmático. E aí mutações levam ao estresse do retículo endoplasmático, levando à disfunção e morte das células beta-pancreáticas e também danos neurodegenerativos.
Como é que é feito o diagnóstico, gente? Primeiro existe o diagnóstico clínico, né, que é a presença ali de diabetes em crianças associadas com atrofia óptica e perda auditiva, e o diagnóstico laboratorial, ali com a ausência de autoanticorpos característicos do diabetes tipo 1 autoimune, e ali precisa dos testes genéticos para identificar mutações no gene WFS1 ou CISD2. Tá? Tratamento. O tratamento, ele existe a terapia com insulina para o controle glicêmico, né? O monitoramento regular da função beta-pancreática é importante. É importante também a gente ressaltar a abordagem multidisciplinar, gente. Então, o tratamento das complicações audiovisuais, endócrinas e neurodegenerativas, tá? Existem algumas limitações terapêuticas. Atualmente, não existe tratamento específico para restaurar a função do retículo endoplasmático ou prevenir as complicações, né? Então, a síndrome de Wolfram é uma condição devastadora com impacto importante na qualidade de vida e sobrevida, e por isso o reconhecimento precoce das manifestações clínicas e o manejo multidisciplinar eles são importantes para otimizar os cuidados e retardar a progressão das complicações. E avanços em terapias genéticas e celulares, elas podem no futuro oferecer melhores perspectivas para esses pacientes com essa síndrome, tá? Um outro problema que a gente fala aqui é da ataxia de Friedreich. A ataxia de Friedreich é uma doença genética rara, autossômica recessiva, causada por repetições do triplo GAA no gene frataxina mitocondrial, né? Além dos seus efeitos neurológicos, a condição frequentemente está associada ao diabetes mellitus, tá? Quais são as características clínicas dessa doença? A a gente observa manifestações neurológicas dali com ataxia progressiva, frequentemente antes dos 25 anos. A gente observa disartria, fraqueza muscular e espasticidade. Além disso, a gente, principalmente ali em membros inferiores, além disso, nós observamos reflexos ausentes nos membros inferiores, escoliose, perda de sensibilidade vibratória e de posição. A gente observa também outras complicações como cardiomiopatia, que está presente em 2/3 dos pacientes, e disfunção vesical. Quando a gente fala da prevalência e fisiopatologia do diabetes associada a essa doença, né, a gente observa ali uma presença do diabetes que ocorre entre 8% e 32% dos pacientes. Existe um número ainda maior que apresenta intolerância à glicose. Tá? Como é que é feito o desenvolvimento? A hiperglicemia geralmente aparece ali cerca dos 15 anos após o início dos sintomas neurológicos. Ele pode se manifestar de forma aguda com necessidade de insulinoterapia, e aí casos de cetoacidose diabética já foram relatados também, então precisa ter cuidado, tá? Qual que é o mecanismo? A deficiência de insulina e resistência à insulina elas foram descritas. Então, mutações na frataxina resultam em uma disfunção mitocondrial, prejudicando a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas e aumentando o risco de morte celular. Como é que é feito o manejo? Tá? Primeiro de tudo, insulinoterapia. Tá? Isso é quando a gente fala do manejo do diabetes, tá, gente? Então, ela é frequentemente necessária ali para o controle glicêmico, devido ali à progressão da deficiência de insulina. Existe algumas questões de preocupação com medicamentos, então metformina e glitazona, ambas elas inibem a cadeia respiratória mitocondrial e precisam ser evitadas ou usadas com cautela devido ao impacto na função mitocondrial. Tá? Quando a gente fala especificamente das glitazonas, elas também estão associadas ao aumento do risco de insuficiência cardíaca, o que é especialmente relevante em pacientes com alto risco de cardiomiopatia. Tá? E existem alguns cuidados gerais, né? Então, monitoramento regular da função cardíaca devido ao risco de cardiomiopatia, avaliação contínua para detectar complicações microvasculares do diabetes, enfim. Um outro problema que a gente fala é da distrofia miotônica tipo 1 e a relação com o diabetes.
tá? A distrofia miotônica tipo 1 é uma doença genética autossômica dominante, caracterizada por miotonia, distrofia muscular distal, catarata, hipogonadismo e calvície frontal em idade média. Tá? Embora o diabetes não seja uma manifestação primária, a prevalência do diabetes é bastante elevada nesses pacientes com diabetes tipo 1. Tá? Quais são as características deste diabetes tipo 1? Quando a gente fala da genética, ela é causada por uma expansão na repetição CTG no gene de proteína quinase da distrofia miotônica. Tá? Quando a gente fala das manifestações clínicas, a gente observa miotonia, que é a dificuldade em relaxar os músculos após a contração, distrofia muscular, que é a fraqueza predominantemente em músculos distais, tá? A gente observa catarata, que é uma das manifestações precoces, hipogonadismo, né, está presente em homens, frequentemente acompanhados por infertilidade, e calvície frontal, que é característica em idade média, tá? A prevalência de diabetes tipo 1, a gente observa um aumento de 2 a 4 vezes em comparação com a população geral, e a resistência à insulina. Então, níveis elevados de insulina são frequentemente observados, indicando resistência à insulina como o principal mecanismo associado. Tá? O impacto genético no diabetes tipo 1 da função mitocondrial e muscular pode contribuir para a resistência à insulina. E como é feito o tratamento do diabetes nesses pacientes? Primeiro, intervenções farmacológicas. Então, por exemplo, a pioglitazona, que ela demonstrou melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1, possivelmente por melhorar a sensibilidade à insulina. A gente tem a metformina, que é usada isoladamente ou em combinação com a pioglitazona para controlar a glicemia. E as abordagens individualizadas, né? É importante ressaltar isso, que é o monitoramento frequente, ajuste terapêutico, devido às características metabólicas específicas de pacientes com diabetes tipo 1, tá? E aí, considerações importantes, né? Monitoramento regular. Então, triagem de glicemia ela deve ser incluída no acompanhamento regular de pacientes com diabetes tipo 1 devido ao risco aumentado de diabetes, tá? É, as intervenções precoces, né? Então, o diagnóstico e tratamento precoce, ele pode prevenir complicações associadas à hiperglicemia e resistência à insulina. E a abordagem multidisciplinar, né? É importante. O gerenciamento ideal, ele exige uma equipe que inclui especialistas em neurologia, endocrinologia e reabilitação. Um outro problema que a gente fala que é da síndrome de Bardet-Biedl. Né? A síndrome de Bardet-Biedl é uma doença genética rara, autossômica recessiva, pertencendo ao grupo das ciliopatias. Tá? Ele é caracterizado por obesidade, degeneração retiniana, anomalia dos dedos, hipogonadismo, alterações renais e deficiência intelectual. Tá? O diabetes tipo 2 é uma complicação metabólica comum em pacientes com a síndrome de Bardet-Biedl, tá? Qual que é a prevalência? A prevalência é de um caso a cada 125 mil pessoas, tá? Então é bem raro. Base genética é a mutação em pelo menos 22 genes associados a estruturas da função dos cílios, essenciais ali para diversos processos celulares, tá? E quais são as manifestações clínicas? A gente observa nesses pacientes obesidade, então cerca de 75% dos pacientes com essa síndrome eles são obesos. A média de IMC é de em torno de 35,7 kg por metro quadrado, tá? A gente observa também diabetes mellitus, a prevalência do diabetes tipo 2 ela é variável entre 16% e 46%, e a idade média de início do diabetes tipo 2 é de aproximadamente 43 anos. Tá? Esse diabetes tipo 2 está associado a um risco aumentado com a idade e resistência à insulina. Tá? A gente observa também síndrome metabólica, que está presente em 54% dos pacientes, e outras alterações, como retinopatia degenerativa, hipogonadismo, anomalias renais e deficiência intelectual. Tá? Quais são as fisiopatologias do diabetes e essa síndrome?
Primeiro, a gente observa a resistência à insulina, né? Então, aumento significativo nos níveis de glicose em jejum, insulina e Roma-IR, em comparação com controles pareados por idade e IMC. Tá? A gente observa a diminuição da secreção de insulina, que ela pode ocorrer em estágios avançados, contribuindo ali para a progressão do diabetes tipo 2. Tá? Quando a gente fala de tratamento, a gente fala de intervenções metabólicas, então controle do peso através de dietas, exercícios, adaptados ali para as limitações do paciente. A gente também usa o tratamento farmacológico, né? Então, pacientes geralmente tratados com metformina, insulina ou ambas. Quando a gente fala de monitoramento glicêmico, né? A média ali de hemoglobina glicada é de 7,8% em pacientes com diabetes tipo 2. E a abordagem multidisciplinar é importante, né? Que envolve especialista em endocrinologia, nefrologia, oftalmologia e nutrição ali para o manejo de múltiplas manifestações. Falando sobre a síndrome de Prader-Willi, né? A síndrome de Prader-Willi é um distúrbio genético raro também, autossômico dominante, causado por mutações ou deleções em genes da região de imprint do cromossomo 15. A síndrome de Prader-Willi é marcada por hiperfagia, obesidade mórbida, hipogonadismo e baixa estatura, condições que frequentemente levam ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? Quais são as características clínicas da síndrome de Prader-Willi? A gente observa manifestações na infância com hiperfagia severa devido a uma anormalidade hipotalâmica que reduz ali a saciedade. A gente observa a hipotonia muscular, baixa estatura, hipogonadismo. Tá? A gente observa também a obesidade e diabetes, né? A obesidade grave é a principal causa de complicações metabólicas, incluindo o diabetes tipo 2. A gente observa a prevalência do diabetes tipo 2, que ela chega a 25% em adultos com a síndrome de Prader-Willi, e a idade média de início do diabetes tipo 2 ocorre em cerca dos 20 anos, tá? Existem algumas associações clínicas, né? Então, pacientes com diabetes tipo 2 precoce frequentemente apresentam obesidade severa, alta prevalência de distúrbios psiquiátricos e metabólicos e histórico familiar de diabetes tipo 2. Desculpa, gente. Então, o histórico familiar de obesidade e diabetes tipo 2, tá? Existe a abordagem clínica, né? Então, é importante a intervenção precoce. Então, o diagnóstico precoce ali, a identificação da síndrome de Prader-Willi na infância tem possibilitado intervenções mais eficazes que antes não acontecia. É importante a educação dos pais, o enfoque ali no controle alimentar para prevenir a obesidade e as casas de apoio, né? Então, ambientes específicos para a síndrome de Prader-Willi têm ajudado a controlar a hiperfagia e promover hábitos mais saudáveis, né? A gente tem a terapia com hormônio do crescimento, né? Então tem alguns benefícios de melhorar ali na composição corporal, então a redução de gordura e o aumento de massa magra e a redução na incidência de obesidade mórbida e complicações metabólicas, incluindo diabetes tipo 2, tá? Como é que é o tratamento do diabetes nesses casos? Metformina, né? Então ela demonstrou eficácia no controle glicêmico em pacientes com síndrome de Prader-Willi e diabetes. Também está disponível os agonistas do receptor GLP-1, né, que reduzem os níveis de hemoglobina glicada, e é importante um monitoramento individualizado, né? Então, a obesidade severa e as condições associadas exigem uma abordagem personalizada, né? Então, controle rigoroso da dieta, ele também é fundamental para evitar o agravamento metabólico, tá? É importante a gente ressaltar algumas coisas em relação à clínica, né? Então, a triagem regular é indispensável para identificar precocemente resistência à insulina e diabetes. É importante um manejo multidisciplinar que envolve endocrinologista, nutricionista e psicólogo para abordar o controle metabólico e comportamental, e as intervenções nutricionais e comportamentais. Então, controle rigoroso do acesso a alimentos para prevenir ali a hiperfagia, tá?
Uma outra síndrome que nós falamos também é a síndrome de Alstrom, tá? A síndrome de Alstrom é uma condição genética rara, autossômica recessiva, com prevalência inferior em um caso a 1 milhão, né? Então é muito raro. Ela é caracterizada por uma ampla gama de manifestações clínicas multissistêmicas, incluindo resistência severa à insulina e diabetes tipo 2. Tá? Quais são as características clínicas dessa síndrome, né? Então, a gente observa manifestações precoces na infância com distrofia retiniana, ali ocorrendo uma perda visual progressiva, obesidade troncular, que frequentemente aparece na infância, resistência à insulina e hiperinsulinemia, né, que é presente desde os primeiros anos de vida. A gente observa também manifestações sistêmicas, né, com perda auditiva, onde ocorre uma surdez progressiva, disfunções metabólicas como o diabetes tipo 2, né, com início ali precoce, com idade média de diagnóstico aos 16 anos, uma prevalência de 82% em pacientes com mais de 16 anos. Tá? A gente observa também hipertrigliceridemia, né, com níveis elevados de triglicerídeos. A gente observa cardiomiopatia, que é frequentemente dilatada com início na infância, disfunções hepáticas, renais e pulmonares progressivas, estatura baixa ali na idade adulta. A gente observa achados cutâneos, né, como a acantose nigricans, que é ali um indicativo de resistência à insulina, e a gente sabe das causas genéticas, né? Então, mutações bieléficas no gene ALMS1, que codifica ali uma proteína ciliada, tá? E aí, quando a gente fala da síndrome de Alstrom e diabetes, né, primeiro a gente fala da fisiopatologia, né? Então, a gente observa resistência à insulina severa. Ela está ligada a defeitos no transporte de GLUT4, comprometendo a captação de glicose. A gente observa também hiperinsulinemia, né? Inicialmente compensa ali a resistência à insulina. E a gente observa também progressão para o diabetes tipo 2. Eventualmente ocorre falha compensatória ali das células beta-pancreáticas. Tá? Quais são as características do diabetes tipo 2? Início precoce, frequentemente em adolescentes, controle glicêmico complicado pela resistência à insulina severa. Tá? Como é feito o manejo clínico? Primeiro de tudo, gente, um controle metabólico, então com modificações no estilo de vida, então perda de peso através de dieta e exercício, terapia farmacológica, né, com sensibilizadores de insulina, como metformina e as glitazonas, podem ser eficazes, e a insulinoterapia, né, que é necessária em casos mais avançados. É importante o monitoramento regular, né, então controle rigoroso da glicemia, lipídios, função hepática, renal e cardíaca. E é importante também a abordagem multidisciplinar, né, que envolve endocrinologista, cardiologista, nefrologista, oftalmologista e geneticista, tá? O prognóstico desse problema, gente, a expectativa de vida ela é reduzida devido às complicações multissistêmicas, principalmente cardiovasculares, renais e pulmonares. É importante o diagnóstico precoce e o manejo intensivo que podem melhorar os resultados e também a qualidade de vida. E por fim, a gente fala sobre a porfiria cutânea tardia, né? Porfiria cutânea tardia é a forma mais comum de porfiria, caracterizada por fragilidade cutânea e formação de bolhas em áreas expostas ao sol, tá? Quais são as características clínicas? Então a gente observa manifestações dermatológicas com fragilidade cutânea, formação de bolhas em áreas expostas ao sol, hipercromia e hirsutismo facial em alguns casos. Existem alguns outros fatores associados, né? Sobrecarga de ferro, por exemplo, infecção ali por infecção ali por hepatite C ou HIV, né? Mutações ali no gene HFE associado à hemocromatose, tá? Quando a gente fala de diabetes associado a essa doença, a gente tem algumas evidências da associação, então estudos relatam maior prevalência de diabetes em pacientes com esse problema, tá? Os mecanismos possíveis para isso acontecer ocorrem devido à sobrecarga de ferro, então a gente observa danos às células beta-pancreáticas e resistência à insulina.
As infecções virais, né, por hepatite C ou HIV, que estão associadas a inflamações crônicas e resistência à insulina, e a hepatopatia subjacente, né, comum ali em pacientes com essa síndrome, pode afetar ali o metabolismo da glicose. Tá? Como é que é feito o manejo clínico? Então a gente faz o controle, né, da doença com flebotomia, que reduz ali a carga de ferro. A gente pode usar cloroquina ou hidroxicloroquinas, né, em doses baixas para mobilizar porfirinas hepáticas, e o tratamento de infecções, né, seja ela por hepatite C ou HIV quando elas estão presentes. Tá? Como é que é feita a triagem e o controle glicêmico do diabetes? Então, é importante o monitoramento regular da glicemia nesses pacientes e fatores de risco metabólico, tá? Abordagem padrão para diabetes, incluindo mudança de estilo de vida, terapia farmacológica conforme for necessário, tá? É importante, gente, uma triagem proativa, né, para diabetes nesses pacientes. Também é importante ter uma triagem para fatores de risco metabólico, que pode prevenir complicações ali a longo prazo, tá? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre diabetes, né? Mas não falando sobre essas causas atípicas, né? A gente vai falar ali mais do tratamento geral mesmo das causas clássicas, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.